A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu amado irmão, meu amigo, você que está inscrito nesse canal. Que Deus possa abençoar a sua vida. Espero que você divulgue esse canal para a glória do Senhor Jesus, amém? Tenho me esforçado todos os dias a colocar uma palavra diária nesse canal e eu creio que tem sido bênção na sua vida. Eu conto com a sua colaboração, amém? Em dar o seu like, em compartilhar esses vídeos para a honra e glória do Senhor Jesus. E hoje eu quero compartilhar algo da palavra de Deus no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Nós temos um relato de Jesus, ele chegando à beira do lago de Genezaré. A Bíblia diz que a multidão o apertava ao ponto dele até chegar à margem daquele lago. E quando ele chega, ele avista dois barcos encostados naquele lago. E ele então entra dentro de um daqueles barcos para pregar a palavra, anunciar o reino. E um desses barcos, justamente aquele a qual ele entrou dentro, era o barco de Simão Pedro. O interessante é que depois da pregação da palavra, Jesus pediu para que Pedro levasse o barco para mais adiante, para um lugar mais fundo, e pediu para que Pedro jogasse a sua rede sobre as águas. E Pedro imediatamente respondeu: mas mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nós não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E a Bíblia diz aqui no Evangelho de Lucas, também no Evangelho de Mateus e Marcos, tem esses relatos, que Pedro foi surpreendido com a grande quantidade de peixes, a qual a sua rede não podia aguentar. Então ele chamou seus amigos para que ajudassem a arrastar aqueles peixes para dentro do barco. E a Bíblia diz que encheu-se os dois barcos de muito peixe. E aí nós vemos nesse texto três atitudes de Jesus. Qual era o propósito de Jesus? Qual era a motivação de Jesus? E qual era a prioridade de Jesus? Muitas pessoas pegam esse texto e tentam explicar ele de uma forma diferente, de uma forma que não está escrito, de uma forma errada, vamos dizer assim, atribuindo a este milagre como aquilo que Deus fará na sua vida, como aquilo que Deus poderá fazer na sua vida se você aceitar Jesus. O Senhor vai multiplicar, o Senhor vai fazer você apanhar grandes peixes, você vai ser rico, você vai ser milionário. Mas na realidade a motivação, o propósito e a prioridade de Jesus nesse texto era totalmente diferente do que muitos pensam. Qual que era o propósito de Jesus? Era o reino de Deus, era a chamada de Pedro, Tiago e João. Qual que era a prioridade de Jesus? Era pregar a palavra àquela multidão, era escolher os seus apóstolos. Qual era a motivação? O que levava Jesus a essa motivação? Era simplesmente o reino de Deus e fazer a vontade do seu Pai. Olha que diferente quando nós olhamos para a realidade. Jesus, ele proporcionou aquele milagre, proporcionou aquela pesca maravilhosa, justamente para chamar Pedro, Tiago e João para o ministério apostólico. Depois da pesca maravilhosa, Pedro recebeu um convite de Jesus, a qual Jesus disse: Pedro, não fique espantado com o que vistes, pois a partir de agora você será pescador de homens. Interessante, amados irmãos, que até aquele momento, até aquele instante, a motivação, as prioridades de Pedro, o propósito de Pedro, era simplesmente pescar, ganhar o seu pão de cada dia. Mas a partir do momento em que ele recebe a chamada de Deus, a chamada de Jesus Cristo para o ministério apostólico, para ganhar almas, para ganhar homens, para pescar homens, a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João deixaram tudo para trás e seguiram a Jesus. Olha a diferença quando nós temos os nossos propósitos, as nossas prioridades em Cristo Jesus. Olha a diferença quando nós não distorcemos a palavra de Deus. Esse texto não pode ser entendido de outra forma. Simplesmente tem que ser entendido de uma forma real,
a qual Jesus estava proporcionando naquele momento. Jesus queria chamar Pedro, Tiago e João para o seu ministério, para o ministério apostólico. A pesca maravilhosa foi um símbolo para Pedro, foi uma demonstração para Pedro como ele faria a partir daquele momento com homens, com almas. Jesus não estava querendo chamar Pedro para ser um grande empresário da pesca. Jesus não estava querendo chamar Pedro para uma sociedade na pescaria. Interessante que Pedro poderia ter pensado assim: olha, mestre, poderíamos fazer então uma parceria? O Senhor me manda jogar as redes, nós apanhamos peixes, nós vendemos os peixes dos mercados, criamos aqui uma distribuidora de peixes, enfim, nós seremos prósperos, ficaremos ricos com a nossa empresa, vamos dizer assim. Mas Jesus não estava com esse propósito. Interessante que até Pedro também entendeu o propósito de Jesus e abraçou a ideia de Jesus. A partir daquele momento, Pedro então passou a ser pescador de homens, como Tiago e João. Ficamos com esta meditação para você nesse vídeo, que todas as suas motivações, todas as suas prioridades, tudo aquilo que você fizer, seja para a glória de Deus. Não tenta inverter aquilo que Jesus escreveu, aquilo que a palavra de Deus nos orienta. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita com um propósito, e o propósito é salvar vidas. O propósito é anunciar a palavra de Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo está sobre nós, e o Espírito Santo, ele convence nós do juízo, do pecado e da justiça de Deus. Usamos a palavra de Deus para então pregarmos a verdadeira palavra do Senhor Jesus. Que possamos usar a palavra de Deus como instrumento, como uma ferramenta para abençoar as pessoas e chamar estas almas para o reino de Deus. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like para a glória do Senhor Jesus. Amém.